Bem, eu tenho dito muitas vezes que quando se constrói um prédio, a fundação é muito importante. E muitos problemas podem surgir no terceiro, no quarto andar, causados por uma má fundação, primeiro andar que não é muito forte. Então é muito bom pensar no seu casamento como a construção de uma casa. E é muito bom poder pensar, ter uma boa base e garantir ali que não tenha fissuras. Se houver, que conserte. E não imagine que isso vai acontecer automaticamente. Se você tem uma rachadura na parede, você acha que isso vai se corrigir automaticamente? Não. Ou nunca vai se consertar sozinho, entendeu? Então imagina, se tiver uma fissura ali, você está esperando que ela vai se consertar sozinha? Não, isso não acontece. Então, eu quero compartilhar algumas coisas ali em Efésios, capítulo 5. Todo mundo sabe que esse é o grande capítulo sobre relacionamento entre marido e mulher. E é importante ver como começa. Não que as esposas estejam sujeitas aos seus maridos, versículo 22, mas sim começando lá no 17, 18. Não seja tolo. Uma palavra muito boa para maridos e esposas. Não seja tolo. Mas entenda qual é a vontade do Senhor. Porque Deus tem um plano para o casamento. E esse é o plano mais perfeito. Eu costumo chamá-lo de instruções do fabricante. Se você comprar uma máquina de lavar, uma lave-seca, uma secadora mesmo, qualquer aparelho caro, tem um carro, vai vir um livrinho chamado Instruções do Fabricante. O que você tem que conectar primeiro, qual interruptor tem que ligar, desligar, qual parte encaixar. Mesmo usando um computador, se você executar um programa, um aplicativo, ele vai te dizer ali como fazer. E você acha que o seu casamento é mais importante do que um aparelho eletrônico? Que custa aí, sei lá, 3, 4 mil reais? Se você acha que seu casamento é mais importante que isso, você acredita que Deus Todo-Poderoso ia nos deixar sem nenhuma instrução? Ele nos deu as instruções. Então, ele fala que se você tentar administrar seu casamento não de acordo com a Bíblia, mas de acordo com as suas próprias ideias brilhantes, ou que você acha que são brilhantes, vou te dizer, muita gente tenta fazer isso, e de onde você tirou isso? Você tirou isso dos cinemas, dos livros, novelas românticas. Você talvez herdou isso dos seus pais. Veja, por exemplo, numa aldeia indiana comum, o marido é como um rei. E a esposa é o quê? É como uma rainha ou serva. Qual é a palavra? Serva. Serva. Pois é. Se fosse rainha seria maravilhoso, mas é a rei e a serva. E as crianças crescem vendo isso. Onde a mãe é tipo uma serva e o pai como um rei. 30 anos depois ele se casa. E o que ele espera que a esposa seja? Uma rainha? Não. Uma serva. Essa é a nossa cultura indiana. Então, eu digo também que eu não acredito na cultura ocidental também.
A diferença. Você vê isso até mesmo nos casamentos. Todos os casamentos ocidentais são assim. O noivo entra, todos estão sentados, ninguém defende o noivo porque de qualquer forma ele é um sujeito inútil. Ele vai ficar lá humildemente. Então eles iniciam o serviço, Jesus também vem. E quem entra por depois que começa a cantoria? O marajá, né? Perdão, aí vem a noiva, eles tocam e entra a noiva. Essa é a cultura ocidental. Então eu tô falando, aqui na Índia, o homem, os casamentos hindus, o homem vem andando com um cavalo. E você acha que tem um cavalo para a esposa? Não, ela caminha do lado do cavalo. Porque ela deve ser uma serva. Então assim, na cultura ocidental é a noiva quem é o mais importante. E na oriental o noivo é o mais importante. Dizem, aí vem o noivo. Dizem que aí vem a noiva. Mas no casamento cristão a gente diz, aí vem o Senhor. Ele é o mais importante. Até a maneira como se casa, como é que é na cultura indiana? Como é que é com vocês? Quantos de vocês, esposas, dirão, meu marido se ajoelhou e disse, você quer se casar comigo? Não, não. Eu sentei lá e ela veio perguntando, posso casar com esse homem? Ela é uma grande marajá sentada lá e tem que ter um preço a ser fixado. Ele é um grande marajá, perdão. E ela vem implorando. E no Ocidente, é o homem que vai atrás da mulher. Ele que tem que dobrar os joelhos e dizer, você quer, por favor, casar comigo? Aqui tem um anel. E ela se orgulha de toda a sua vida disso. Ele veio atrás de mim, ele veio me pedindo casamento. E eu gentilmente disse que sim. Porque é assim, a mulher lá que manda. No casamento indiano, diz o homem, eu nunca fui atrás dela, seria uma vergonha para mim ir atrás de uma garota. Ela veio implorar. Os pais dela foram até a casa dela e imploraram por mim. Pensa sobre isso, gente. Mas num casamento cristão, o Senhor nos uniu. É uma maneira totalmente diferente de enxergar a coisa. Você consegue ver isso? É tudo uma questão de como você inicia a sua vida de casado. Portanto, não seja tolo, mas entenda a vontade de Deus no casamento. Só porque Deus quer que a esposa esteja sujeita ao marido, não significa que ele tenha que ser um marajá. Jesus não era um marajá. Ele se recusou a ser um rei. Quando quiseram torná-lo rei, ele fugiu. Ele disse, eu não vim para ser rei, eu vim aqui para ser servo. Mas que tipo de servo? Um servo líder. Não é um servo que obedece humildemente a esposa mandona. Essa é a imagem que você tem, Jesus obedecendo humildemente a Pedro, a Tiago, independente do que eles digam. Não, ele lavou os pés, mas ele era o líder deles. Esse é o tipo de esposo. O esposo que tem que estar disposto a lavar os pés da esposa, mas é o líder do lar. É um equilíbrio. Não seja tolo, mas entenda qual é a vontade do Senhor. Não tire suas ideias da cultura oriental ou da cultura ocidental. Ambos estão errados. Ambos estão corrompidos pelo pecado, corrompidos pela natureza de Adão, corrompidos pelo diabo. E queremos seguir a cultura cristã, onde valorizamos uns aos outros. É por isso, como alguém disse, Deus não tirou Eva de um pedaço do crânio de Adão, porque para que ela mandasse nele. E Deus não tirou Eva dos ossos dos pés para que ela fosse mandada. Mas de onde Deus tirou? Fez Eva de que osso? Da costela. Você pode dizer da costela esquerda, direita, seja lá qual for. Não está escrito ao final das escrituras, né? Seja... Bom, qual é o seu palpite?
Esquerda, porque o coração tá lá, né? Ah, bem, eu acho que foi a esquerda. Bem, não tem nenhum mandamento do Senhor, mas eu vou dar minha opinião. De 1 Coríntios 7 ali. Eu acredito que foi. E quando você chegar ao céu, pergunte ao Senhor, né? De onde o Senhor tirou, pai? O irmão Zaque aí estava correto? Eu acho que foi o esquerdo porque ele queria perto do coração. Ele queria que Adão não mandasse na sua esposa ou fosse governado por ela, mas que mantivesse a esposa perto do coração o tempo todo. Isso é muito importante. Então, qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Você sabe, estamos levando o casamento, aliás, versículo 23 em diante. Não se embriague com vinho, porque isso é dissipação, mas seja cheio do Espírito Santo. Então, qual é a exortação mais importante para o casamento? Sabe qual é? Seja cheio do Espírito Santo. Ele não está falando aqui de pregação. Ele está falando aqui de casamento. Ele não está falando sobre falar em línguas. Ele está falando de casamento. Como é que a gente tem que começar? Não seja tolo. Entenda a vontade do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. E eu acredito que a razão fundamental porque existem tantos problemas na vida de casado, apesar de todas as sessões de aconselhamento, toda a psicologia, é porque eles não são cheios do Espírito Santo. É a razão fundamental pela qual não são cheios do Espírito Santo, é que não estão ansiosos para serem cheios do Espírito Santo. Essa é a razão. Por que não estou cheio do Espírito Santo? Bem, você não está desesperado. Você conhece aquele lugar nas Escrituras onde Jesus disse: quanto mais seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Sabe onde está? Você não sabe? Está em Lucas 11. Vai lá por um momento. Porque ele está nos dizendo como podemos receber o Espírito Santo. Você sabe, você pode pensar nos problemas. Isso, aquilo, quer dizer que são os seus problemas, mas isso não são os seus problemas. Você acha que a sua esposa é assim, seu marido é assado, essa não é a razão. A razão é que você não está cheio do Espírito Santo, não seja tolo. Mas entenda a vontade do Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Em Lucas 11, 13, se você sendo mau sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. E ele disse também como pedir. Como pedir é muito importante. E eu vou dizer como perguntar, versículo 5. Suponhamos que um de vocês tenha um amigo. Vá até ele à meia-noite e diga: amigo, me empresta 3 pães, vai. Meu amigo chegou de viagem, eu não tenho nada para dar para ele para comer. Agora eu quero que você veja aqui a foto a imagem do marido e a mulher, ok? 2 pessoas em casa. Talvez um marido que quer dar 3 pães para a esposa ou a esposa que dá 3 pães para o marido, que significa o seguinte. Preste atenção. É uma imagem entre marido e mulher. O marido está com fome de alguma coisa, está com alguma fome. E a esposa está com fome de algo. E eu não me refiro à comida física, né? Algo que o marido precisa, ou algo que a esposa precisa. E você pode ser um marido ou uma esposa irresponsável. Como esse amigo poderia ter dito, quando seu amigo chegou a casa à meia-noite. Escuta, não tenho comida. Apenas vá para a cama. Não faça barulho por causa da comida. Não fica me chateando por causa disso. Mas o cara está com fome. Talvez ele tenha tido uma viagem longa e não comia 3 dias. E você vai mandar ele para a cama? A dormir? Ele está morrendo de fome. É assim que a sua esposa ou seu marido são. Há uma necessidade com a qual você parece se preocupar. Você diz: esquece, isso aí é um grande problema. Não é um problema, meu. Pode não ser um problema, porque o seu estômago não está vazio. Você está com a pança cheia aí, né? Mas essa pessoa está com fome. Então o que esse sujeito faz? Veja como o marido ou a esposa vai ao vizinho. E é claro, o próximo é Deus, né? Deveria ser. Essa é a imagem de Deus. Mas aqui está a foto de um vizinho relutante. Ele bate e diz: eu quero um pouco de comida. Eu não tenho. Primeira coisa que você precisa reconhecer é que eu não tenho a capacidade de atender às necessidades da minha esposa ou do meu marido. Eu não tenho. Deus me deu esse parceiro para suprir uma necessidade.
Não apenas cuidar de mim mesmo, mas atender às necessidades do meu parceiro. Isso é muito importante, gente. Eu não sei se todos vocês reconhecem que Deus deu vocês uns aos outros para atender uma certa necessidade da outra pessoa, que ela mesma não consegue atender. Deus deu você para atender essa necessidade. Aí ele bate lá e dentro aquele cara diz: ei, não me incomoda não, a porta já está fechada. Versículo 7. Meus filhos estão na cama. Não posso me levantar e te dar nada. Então até quantos de vocês continuariam batendo? Se alguém gritar lá de dentro, sai cara, não me enche o saco não, tô dormindo. Meus filhos estão dormindo, você vai acordar eles? Quantos de vocês vão bater na casa do vizinho, mesmo que seja um bom amigo? Eu acho que não. Eu tenho vizinhos aqui, em primeiro lugar, eu não vou à meia-noite na casa deles pedir pão. E se eu fizer isso e o cara disser sai imediatamente? Mas aqui tem um cara que está tão desesperado, que significa que ele ama muito aquele amigo dele. E a primeira coisa que você precisa ver é: ok, eu vou suportar a vergonha desse sujeito gritando comigo. Eu vou suportar o que tiver que suportar, esse vizinho mala. Mas eu estou disposto a enfrentar isso, porque eu preciso, meu amigo está com fome. E é assim. E você precisa ir a Deus para ter as forças para atender essa necessidade. Eu digo, apesar do versículo 8, ele não se levanta para lhe dar, porque é seu amigo, mas sim por causa da persistência. Essa é a palavra que eu quero que você veja. Persistência. Ele vai se levantar e dar. Aqui tem outra expressão. O quanto ele precisar, ele vai dar. Ele só pediu 3 pães. Escuta, quer mais de 3? Está aqui. Então o Senhor diz assim: peça assim. Se você pedir assim, você vai receber. Eu sei, todos vocês aqui talvez tenham sentados pedido pelo batismo no Espírito Santo, mas você não pediu assim. Ei, me dá, Senhor, me dá por favor. Não, quando ele falou vai embora, você parou e foi embora. Ah, eu tentei, mas não deu. Vamos dormir. A maioria das pessoas busca assim a plenitude do Espírito Santo. Dessa maneira. Eu não sei se você sabe, mas a igreja CFC aqui nasceu há 37 anos através do batismo no Espírito Santo. Sim, foi assim que aconteceu. No início eram 2, eu e o Ian. Só nós 2. E essa era toda a questão da mudança de uma igreja para outra. Foi um batismo no Espírito Santo, não foi nada mais. Não tinha nem vitória sobre o pecado, foi um batismo no Espírito Santo e no fogo. Como é que começou a igreja em Pentecostes? Porque alguém foi pregar a vitória sobre o pecado? Não. Foi que tinha 120 pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, no fogo, e a igreja nasceu. E é assim que Deus planejou que toda a igreja nascesse. Aquele dia de Pentecostes é um exemplo. Eu estou muito grato pela CFC ter começado assim. Não as pessoas se unindo e, ei, vamos fazer uma nova igreja do Novo Testamento. Sabe, eu encontrei igrejas diferentes em Tamil Nadu e Kerala e outras partes da Índia que tentaram imitar o CFC. Ah, um padrão bacana, vamos seguir. Mas tem muita confusão, até nas igrejas do CFC, sabia disso? Porque não começou com o batismo no Espírito Santo. Então, esse começo é um padrão perfeito, lindo. Essa é uma mensagem interessante. Você não dá para construir uma igreja com um padrão bonitinho. Tem que ser o batismo no Espírito Santo no fogo. É assim que é a nova aliança. Então você diz, eu gostaria de ter um bom casamento. Sim, vai no psicólogo. Eles vão te dizer como ter um bom casamento. Mas não vai ser um casamento cristão. Com uma igreja cristã. Você precisa do batismo no Espírito Santo e no fogo. E se vocês dois não estão ansiosos por isso, pelo menos um de vocês deveria estar ansioso, porque Deus vai encontrar você. E na sua lista de prioridades, onde é que vem o batismo no Espírito Santo? Eu tenho certeza que está lá. Mas talvez seja o número 25 ou algo assim, porque há 24 coisas mais importantes que você precisa fazer. Como conseguir uma promoção no emprego, ganhar um pouco mais de dinheiro, você vai ter que expandir seu negócio. Enfim. E no número 24 você vem, batismo no Espírito Santo. Eu posso dizer aqui que mesmo em 100 anos você não vai ter um casamento cheio do Espírito Santo. Eu posso quase que garantir. Você vai ser um desses irmãos legais que vem e elogia. Ei, o irmão Zac é legal, que cara bacana.
Sente-se aqui na igreja e tenha um casamento inútil. E eu não estou falando um casamento cheio de briga, não. Eu estou falando um casamento que não consegue nada para Deus. É isso que eu quero dizer. Você é até feliz, tem algum dinheiro, bons filhos, mas não pense que isso está cumprindo o propósito de Deus. Seu casamento está realizando algo para Deus? Você plantou igrejas para que fossem felizes, ou apenas para que se fossem felizes juntos, serviam um ao outro, sorrir. Ter boa comida, criar bons filhos. Não, Senhor. Ele queria uma casa que realizasse algo para Deus. E a sua casa não vai realizar algo para Deus. É isso que Deus queria. Se você não está cheio do Espírito Santo, bom, mesmo Jesus sendo o exemplo, né? Pelo seu ministério foi o primeiro a ser cheio do Espírito Santo. Como é que você ousa sair e tentar construir uma casa sem procurar ser cheio do Espírito Santo? Jesus é o exemplo, cara. Ele saiu lá de Nazaré para Cafarnaum. Foi batizado. É a imagem de um homem solteiro saindo de casa e se casando. No caso de Jesus foi para o seu pai, para o ministério. Mas no caso é para o seu marido ou mulher. Solteira, saindo de casa. E é assim, essa é a imagem. Porque logo depois ele encontra a mãe dele e diz: ei, o que eu tenho a ver contigo, mulher? A Bíblia diz que o homem deve deixar pai e mãe. Essa foi a primeira vez que Jesus disse isso. Era a foto de um homem se casando, a imagem de um homem se casando. E qual foi a primeira coisa que Jesus fez antes de entrar nesse ministério? Ele orou. Ele orou quando estava entrando nas águas. E eu sei pelo que ele estava orando. Senhor, me unja com o Espírito Santo. E apareceu, ele foi ungido com o Espírito Santo. Você consegue ter essa fé? Eu nunca vou me esquecer como meus filhos estavam sendo batizados. Eu me lembro, eles deram um testemunho antes do batismo. E ele disse, ele tinha uns 17 anos, ele disse: eu quero seguir Jesus. E Jesus pode ser cheio do Espírito Santo, saiu das águas no batismo. Eu creio que também posso ser cheio do Espírito Santo quando eu sair das águas. Eu disse: uau! Eu nunca ouvi um testemunho desse no batismo. Eu disse: Senhor, honra a sua fé, honra a fé dele. Eu vejo alguns resultados em vida hoje. Deus honra a fé dele. Não importa se você tem 17 ou 50 anos. Deus não te honra pela idade, mas pelo conhecimento ou sua experiência, mas pela fé. Pela fé, somente. E é como esse cara que diz: eu vou pegar esse pão, não importa quanto tempo eu tenho que bater. Persistência. Eu quero encorajar a ser persistente. Não pense que seu casamento está bem até que ambos estejam cheios do Espírito Santo. Não pense que uma das primeiras coisas que Deus fez pelo nosso casamento é encher com o Espírito Santo. Encher com a minha esposa. E foi assim que começamos. Então eu tenho que te encorajar. Se é algo que você busca, procure ser cheio do Espírito Santo. Pai, encha a minha esposa, meu filho. E desesperadamente, Pai, me enche do Espírito Santo. Esse é o desejo, é 100 vezes maior do que o desejo de ter um filho, é ter cheio do Espírito Santo. Você acha que Deus não vai te dar? As coisas da terra significam mais para você que as coisas do céu? E você diz: nos deu um casamento celestial. Você não vai conseguir um dessa maneira. Você tem que querer muito, 100 vezes mais. É assim que acontece. Agora, se você quer uma casa, se você quer um emprego, quer uma geladeira, uma máquina de lavar, se é isso que você foca, se você ora por isso, se você consegue isso, vai ter um casamento espiritual assim? Não, nunca vai ter. Porque Deus vê. Cheio do Espírito Santo é o item número 24. Depois ouve essa mensagem. É o item é o versículo número 10. Perdão. Se você está identificando o Espírito Santo, o desejo pelo Espírito Santo como o item número 24 na sua lista, mas você tem que fazer ele pelo menos o número 10. Ideal é que você faça ele o número 1. Você sabe, quando eu e minha esposa estávamos casados, sabe as fitas que eu ouvia fitas sobre o batismo no Espírito Santo. E mesmo que você seja contra, Deus pode se encontrar com você, se você precisar. Porque alguns cresceram numa assembleia de irmãos que eram contra o batismo, mesmo sem saber a doutrina. E olha que eu entendia bem a doutrina. Eu acho que eu entendo ela 10 vezes melhor que a minha esposa mesmo agora, mas tinha uma necessidade. Você tem senso de necessidade? Urgência? E o que levou esse homem à casa do vizinho, gente? É a necessidade. Senhor, eu estou desesperado aqui.
Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Você sabe, pode ter muito ensino sobre a técnica vida de casado e como você deve fazer isso. Há muitos livros escritos sobre a vida de casado, até a educação dos filhos e tudo mais. Isso é a coisa mais importante, sem dúvida. Mas você deve perguntar assim, e eu te digo, todo aquele que pedir assim, versículo 10 receberá. Todos, inclui você. Seu nome está lá. Isso inclui você, versículo 10. Você pode colocar o seu nome. Todos devem incluir você. Se você pedir assim, você vai receber. E eu me lembro de um homem dizendo, irmão Isaac, eu orei por 40 anos pelo batismo do Espírito Santo e nunca consegui. Pô, esse cara não esperou na porta lá, desesperado, 40 anos. Ele ficou lá uns minutinhos. Você está tentando me dizer que Deus é mais injusto do que esse homem que deu pão depois de alguns minutos que o vizinho ficou batendo na porta? E Deus não deu depois de 40 anos? Não, 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 senhor. Você não pediu que nem aquele homem. É isso. De vez em quando aparece lá o número 24. Senhor, por favor, me encha com o Espírito Santo. Então você passa por outras coisas na vida. Bem, eu não admiro que você esteja cheio do Espírito Santo. Eu posso profetizar que você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser um membro médio e mediano. Simpático, sorridente. Sente-se aqui e tem um casamento mediano. Como você poderia ter um casamento de primeira classe, de primeiro nível. Você tem a opção de mandar o seu filho para uma escola mediana ou uma escola de top, de melhor nível. Ambos estão disponíveis, com o mesmo preço. Para qual você vai mandar seu filho? Escolha de primeiro nível, né? Supondo que você esteja doente. Você não tem a opção de levar a esposa para um hospital comum ou um hospital de primeira linha. Para qual você vai enviar? Primeira linha. Deus vê isso, né, gente? Mas quando se trata de um casamento mediano, preste atenção. Apesar de toda piedade, santidade e conversa religiosa, no fundo, Deus vê o fundo do seu coração e da sua mente. Se você procura um emprego, você consegue. Você busca mais dinheiro, você consegue. Uma casa própria, você consegue. O mais importante, você nunca pediu. Porque não é uma prioridade na sua vida. Mas, então não me admira que você não tenha recebido. Mas busca assim. Peça assim. Todo mundo que busca assim vai encontrar. Todo mundo que bate na porta, a porta vai se abrir. É a última parábola do Espírito Santo. Sabe, muita gente entra em discussão teológica e fica perguntando o que é receber o Espírito Santo, quando ele nascer de novo, se é assim, se é assado. E eu digo, esquece essas coisas, esses papos. Eu nunca fico discutindo essas coisas. Eu digo às pessoas, você sabe que Jesus diz em João 7,38, aquele que crê em mim, no seu mais íntimo vão surgir rios de água viva. E ele falou sobre o Espírito Santo. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Então só faço uma pergunta às pessoas. Você é batizado no Espírito Santo? Você se acha cheio do Espírito Santo? As pessoas têm problemas teológicos. Então eu faço a seguinte pergunta. Rios de água viva estão fluindo da sua vida, da sua casa? Você quer que flua da sua casa? Está fluindo ou não? Se você quer, por que você não busca a Deus sobre isso? Ele diz, se você tiver sede, venha até mim. E aquele que acredita em mim, quem acredita em mim vai ter a vida eterna. Você entendeu? Quem crê em mim terá um rio de água viva. Por que você não clama isso? Não afirma isso? Eu não consigo imaginar anos que eu clamei. Quando eu clamei a Deus por isso, o meu problema não era falta de sede. O problema era falta de fé. Tem duas coisas necessárias. Você tem que ter sede e fé. Eles são como dois rios. E quando eles se tocam, a luz queima ali. É um interruptor elétrico. Dois fios se tocando, é isso. Simples assim. Se forem tocados, se estiverem próximos e não se tocarem, não tem luz. Então, quando toca, a coisa funciona. O ventilador liga. Portanto, sede e fé. E algumas pessoas, eu posso dizer,
Deus é fiel. Posso dizer a cada um de vocês, Deus é fiel. Se você não está cheio do Espírito Santo, só tem uma razão. Você não está com sede o suficiente. E sede é a persistência. E eu não vou te dar, como Davi, sabe? Ou como Jacó, se agarrou. Disse, Senhor, eu não vou deixar você ir até que você me abençoe. E Deus se encontrou com ele quando viu ele, aquele desespero, veja. Jacó estava correndo atrás de dinheiro, mulheres e tudo mais, mas ele estava se apegando à promessa. Ele desistiu daquilo tudo. Ele se agarrou a Deus. Muitos de vocês conseguem olhar para trás, para a sua vida, a certas coisas que você busca em sua vida. Talvez uma profissão, talvez um diploma, talvez um negócio. Enfim, cada um sabe onde aperta o calo. Mas se você começou sem diploma, sem educação, sem negócio, você se formou, tem uma pós, prosperou no seu trabalho, conseguiu um bom emprego, conseguiu um negócio, ganhou dinheiro, alguns dos que você construiu suas próprias casas. Então imagine, se você tiver a mesma persistência, conseguiu se formar no seu negócio, pensa só, você tem que ter a mesma persistência para ter um casamento feliz, para ter o Espírito Santo. É como uma criança, sabe, que volta da escola e diz, mamãe, eu passei, eu consegui 40%. Fui para a próxima aula. Passei. Minha mãe diz, ok. É padrão, você pode ganhar 40% e ser leiteiro, ou algo assim, ou um borracheiro. Tudo bem. Você não vai ficar feliz? Você não vai fazer isso, cara. Você quer... Ei, vamos conseguir 90%. Por que não conseguiu 100%? Eu gostaria que você tivesse essa mesma seriedade em relação à sua vida espiritual e ao seu casamento. Você tem um casamento feliz? Não briga um com o outro? 40%? Meia bomba assim? É isso que você quer? Você não está ansioso para ter 100% de um casamento? Para que os seus filhos tenham 100% de escolaridade? Olha só. Por que 40%? Teve 40% já. Quero que a criança tenha pelo menos 80%, 90%. Você já viu uma mãe feliz? Você viu uma mãe feliz com um filho que bateu 40%? Eu nunca vi uma mãe entusiasmada dizendo, meu filho bateu 40% na prova. Mas eu já vi centenas de casamentos que estão bem. Como é que vai o seu casamento? Tamo bem, tá legal, tá andando. Seu casamento não deveria ser assim. Deixa os casamentos mundanos serem assim. Os casamentos cristãos não são para serem assim. Se está assim, meu irmão, não seja um tolo. Entenda a vontade do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha sede. Em primeiro lugar, vamos lá. Efésios 5:18. Acredite que o Senhor dará. Foi o Senhor que instituiu o casamento. E ele disse que essa é a vontade do Senhor. E ele pergunta, por que ele não dá isso a você? Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, qual é a coisa mais importante que você deve compreender? A vontade do Senhor no casamento? Versículo 19. Fale um com o outro. Que grande exortação para pessoas casadas. Que grande exortação. Não diga assim apenas, eu estou cansado. Bebe um copo de café e conversa aí. Converse entre si. Sejam cheios do Espírito Santo e depois falem com os outros. É uma exortação muito realista. Fale uns com os outros com salmos e cantem uns aos outros com salmos e hinos. Quer dizer que eu tenho que cantar para minha esposa? Sim. Tem um versículo bíblico ali. É um versículo que fala sobre esposas e maridos. É tudo uma questão de casamento. É por isso que o Senhor escreveu o Cântico dos Cânticos. E botou lá bem no meio da Bíblia. Sabe? É uma canção, é uma música. Você não deveria ler isso. Você deveria cantar. Eu gosto. É um dos livros favoritos meus. Espero que seja favorito para você também. Não tenha vergonha disso, não. Quer dizer, tá lá. Quer dizer que no mundo, nos cinemas, aquele monte de baboseira que eles falam, as pessoas cantam. Mas isso aqui que é sagrado, o casamento, que é uma coisa muito sagrada, eu lembro de ter lido sobre um cristão.
Havia um filme cristão, onde o ator, eles atuavam como marido e mulher. Mas no filme, a sua esposa não era esposa. Perdão, a atriz não era uma boa atriz. A sua esposa não era uma boa atriz. E eles tiveram que contratar uma outra mulher como esposa. E o homem era um bom homem. Ele era crente, um crente temente a Deus. Um homem temente a Deus. E tinha uma cena no final que eles estavam felizes e apenas se beijaram. E o que ele disse? Ele disse, não, eu não vou beijar, porque ela não é minha esposa de verdade. Cara, como eu admiro esse homem. Sabe o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que vestir a esposa dele para que aquela última cena, com o último vestido que a senhora usou, e botaram à distância, para que não se reconheça que se tratava de uma outra mulher, e assim ele a beijou. Cara, eu admirei esse homem pelo resto da minha vida. Nem mesmo num filme, na grande produção, ele beijaria uma outra mulher. Eu faço todo o resto, eu abraço, tudo mais, mas beijá-la não. E isso no casamento é uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Beijar, abraçar sua esposa, ser grato, cante músicas para ela, sempre agradeça, isso é outra coisa, versículo 20. É uma outra coisa que eu digo aos casais que façam. Agradeça sempre. Eu quero pedir a vocês, irmãos e irmãs, pelo menos uma vez na vida, se ajoelhem ao lado da cama. Ajoelhe ao lado da sua cama quando você estiver sozinho. E diga, Senhor, obrigado pelas coisas que você me deu. Senhor, obrigado pelo marido que você me deu. Ei, você pode fazer isso quando estavam juntos, porque você queria deixar ela feliz ou algo assim. Você brigou, então se ajoelhou e disse, Senhor, obrigado pela minha esposa. Obrigado pelo meu marido. Não sendo autêntico. É genuíno quando você está sozinho e você se ajoelha e diz. E você já está sozinho, não tem ninguém ouvindo? Senhor, obrigado pela minha esposa. Obrigado pelo meu marido. Isso é genuíno. Quando você está sozinho com o Senhor e vem no seu coração. E se você nunca disse isso na sua vida de casado, eu vou te dizer o que você deve fazer. Você tem que pegar uma pedra de moinho, pendurar no pescoço e se afogar. Porque assim a sua esposa vai ficar viúva. Não, é claro que não. Não faça isso. Abaixa a sua cabeça, cheio de vergonha, e diga, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela esposa. Aí Deus vai consolidar, vai dar cura no seu casamento. Que nem um concreto que se cura, que fica rígido. Você pode ter 101 coisas erradas com você, meu filho, mas é um presente de Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por essa criança. É um presente de Deus. Você sabe, meus filhos estão hoje na casa dos 30, alguns deles já 40. E quando eles fazem aniversário, durante toda a minha vida, todo ano, eu escrevo um cartão para eles. E eu não vou lá e compro um cartão Hallmark, caro, não. A gente era bem pobre para pagar por algo assim. É um cartão mais velho e tal. Ou a gente mesmo cortava e fazia de papel os cartões. Mas as palavras eram preciosas. Eu ainda tenho esses cartões. Alguns dos meus filhos escreviam para mim. E uma das coisas é que agradecemos a Deus por Ele ter permitido que você nascesse na nossa família. Continue dizendo isso ao seu filho todos os aniversários. Eu recomendo que você diga isso. Você já disse aos seus filhos, pelo menos no aniversário deles, como agradecemos a Deus porque Ele decidiu mandar você aqui para a Terra e na nossa família. Eu agradeço sempre. Versículo 20, agradeçam uns aos outros. Agradeça pelos seus filhos, é um hábito muito comum. Você sabe qual é o resultado disso? E você sabe qual é? Eles continuam a mandar os cartões um para os outros, mesmo quando são pequenos. Eu ainda tenho aqueles escritos com a grafia toda errada. Sabe, de quando um menino escrevia um para o outro. E eu quero te desejar um aniversário. Esses são os mais preciosos para mim do que todos esses cartões caros que existem. Eu digo, é assim que você constrói uma família.
Aprenda a agradecer uns aos outros. Não pense no dinheiro como uma coisa mais importante. O espírito de ação de graça une a família. Aprenda a agradecer a Deus uns aos outros antes de tudo. E no versículo 21, estejam sujeitos uns aos outros. Antes diga que as suas esposas estejam sujeitas aos seus maridos. Sejam sujeitos uns aos outros. Isso é muito importante. Cheio do Espírito Santo, você aprende a estar sujeito. Significa que você deve dizer que eu tenho que estar sujeito à minha esposa. Você diz como homem, não só a sua esposa, irmão. Você esteja sujeito aos seus filhos também. Sabe o que isso significa, estar sujeito uns aos outros? Deixa eu te explicar. Não pise dentro dos limites dele. Deixa eu explicar isso. Tome cuidado com o espaço pessoal deles. Tem uma lei antiga que diz, não mova os marcos das fronteiras. Eu não consigo me lembrar de imediato. Mas tem um versículo assim. Eu vou pesquisar isso aí. Não mova aquela pedra, a pedra divisória. Você sabe, existe um limite, uma fronteira. Mesmo que não tenha uma parede, não mova essa pedra. E a sua esposa tem uma pedra em volta dela, tem uma marca, uma cerca, que é o respeito próprio ali, o espaço pessoal. E como é que eu não ultrapasso isso? Por exemplo, vamos supor que seus filhos estão sendo desagradáveis com tem a visita em casa. Estão sendo travessos. Sabe, eu posso disciplinar eles com 5, 6 anos, né? Mas eu não bato neles. A Bíblia diz, disciplina seus filhos. Não faça isso na presença dos visitantes, porque vai ser um castigo duplo, vai ter a humilhação. Ele vai dizer assim, pai, pode me disciplinar, mas não me humilha na frente dos outros. Então eu chego naquele limite, naquela fronteira ali e paro. Eu respeito ele. Eu estou me submetendo a esse limite. Eu não vou punir o meu filho em público. Não só quando não há visitantes, mas mesmo na presença dos irmãos, qualquer um dos irmãos, existe uma dignidade na criança. Respeite essa dignidade. E é por isso que nunca chamamos de porco, burro, idiota ou algo assim. Você já xingou seu filho com esses nomes horríveis? Sabe que tem gente que chama isso? Ei, quem é o pai do porco? É o outro porco. Você esqueceu disso? Quem é o pai de um burro? É o burrão. Você esqueceu disso? Então nunca chame as crianças assim. Aqui em Kerala eles têm o hábito de ligar. E eu acredito que a gente nunca deva chamar por esse nome. Eles têm o hábito de chamar por esses nomes. Não chame sua esposa ou filho por esse nome. Use um nome amoroso. Existe o limite do respeito. Mesmo que ele tenha feito coisas horríveis, você não pode ultrapassar esse limite. É o significado de estar sujeito a um ao outro. Ou sua esposa também. Ela tem uma dignidade que você deve respeitar. E quero dizer, você reconhece que a cozinha é o departamento dela. Então, uma dignidade nela. Ela deve ter uma área de privacidade, pode comandar o show. Não é que você seja o dono da casa e administre todos os cômodos. Reconheça que existe uma área onde ela não serve apenas para cozinhar a comida. Talvez ela queira fazer as coisas de uma certa maneira. Respeite isso. Não pode ser assim. Vai administrar o escritório lá? Você não entra no departamento dela. É o departamento dela. Tá vendo? Esse é o problema com muitos maridos. Eles acham que são donos de tudo. Então a gente precisa ter cuidado aqui. Respeitar uns aos outros. Estar sujeitos uns aos outros. Significa reconhecer que Deus traçou uma fronteira em torno daquela pessoa e respeita essa fronteira. Que o seu chefe que não humilha a minha esposa. Você sabe, pessoas que fazem piadinhas em público. Ela é assim, ela é assada. Eles não têm nenhum respeito pela dignidade das suas esposas. E isso é um péssimo exemplo. Isso é uma coisa má, muito má. Mesmo no relacionamento sexual, eu quero dizer, e a gente fala pouco sobre isso, né? O mundo fala bastante.
Tem maneiras como, às vezes, o marido busca ter um relacionamento sexual com a esposa, que meio que maneira que humilha. E isso é mal. Há uma dignidade na forma como você também faz o sexo com a sua esposa. E tem que ser com respeito. Tem uma coisa horrível no mundo que se chama sexo oral e é detestável. Eu lembro cristãos falando sobre isso como se estivesse tudo bem. E me perguntaram uma vez, eu disse, Deus não criou tua boca para isso não, cara. Você está tratando a sua esposa como um animal ou algo assim? E você se chama cristão? Vai, muda o seu nome para algum nome não cristão, porque você vai ter esse tipo de lascívia ou esse tipo sujo. Não roube a sua esposa da dignidade que o ser humano merece. E ninguém fala abertamente sobre essas coisas. Fala sobre todo tipo de coisa. E essa indignidade está acontecendo na sua casa. A gente tem que ter cuidado. Preserve a dignidade dos seus filhos. Preserve a dignidade da sua esposa e do seu marido. Então teremos alguns casamentos realmente cristãos. Caso contrário, todos eles estão cantando música maravilhosa na igreja, todo tipo de outra coisa acontecendo em segredo. E você não sabe nada. Se você não vai ouvir mais de ninguém, vai ouvir de mim, com certeza. Não são coisas para serem escondidas no armário. E manter esse tipo de mal entre os casais. Então sejam sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. É uma sujeição que surge do medo de que Jesus seja o temor que Jesus realmente é o Senhor da minha casa. E eu sou responsável perante Ele. A maneira como a minha esposa, um dia eu terei que responder a Deus, a maneira como eu trato a minha esposa. A maneira como eu trato meu marido, um dia eu vou ter que prestar contas a Deus. Você acredita nisso? Você acredita que meus irmãos, jovens casais, ao iniciarem sua vida de casais, reconheceram que Jesus estava no meio? Existe uma reverência que você tem? Jesus está ali e você faz ele faz você respeitar o seu marido, a sua esposa? Eu digo que no Novo Testamento subimos muito a régua em relação ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, 1 em cada 7 dias era santo ao Senhor. Na Nova Aliança, 7 em 7 são santos ao Senhor. Na Nova Aliança, você entrega o seu primogênito, seu primeiro filho, a Deus. Na Nova Aliança, você entrega tudo, todos os filhos. Na Antiga Aliança, você dava o dízimo, 1/10 na produção do seu campo a Deus. Na Nova Aliança, diante de tudo, Senhor, tudo é seu. Diga o que a gente deveria dizer para nós mesmos, de como a gente deve usar. Tudo, o padrão todo subiu, gente. Uma das coisas que foi dita no Antigo Testamento é, eu não tenho tempo para mostrar para vocês aqui, mas é Levítico 19, e diz, honre uma pessoa de cabelos grisalhos. Levante-se sempre que uma pessoa de cabelos grisalhos aparecer. Esse é um hábito que não é encontrado nem mesmo entre os filhos dos chamados crentes. E a culpa é 100% dos pais. Se eles não têm respeito pelos pais, idosos. Mas de qualquer maneira, a Antiga Aliança era assim. Honre sempre os mais velhos. Talvez diante dos cabelos grisalhos, caso você não saiba desse versículo. Talvez eu deva mostrá-lo para você. É uma das leis interessantes. O livro de Levítico, capítulo 19. O versículo 32. Capítulo 19, versículo 32. É uma daquelas leis bem interessantes. Livro de Levítico, gente. Diante dos grisalhos te levantarás e honrarás os idosos. Então você tem que reverenciar o seu Deus. O Senhor diz, a maneira como você demonstra respeito por mim é respeitando as pessoas mais velhas. É assim que Deus diz. E isso não significa apenas os crentes mais velhos. O Senhor me ensinou, mesmo que um mendigo que chega no portão, quando era muito mais jovem, ser mais velho que você, fale respeitosamente com ele. As circunstâncias da sua vida podem ter torná-lo pobre, mas ele é uma pessoa que é uma criatura de Deus. Eu tenho que respeitar ele. E eu sempre busquei fazer isso, gente. Primeiro, claro que no início ninguém me ensinava essas coisas, mas quando eu aprendi, na Nova Aliança, sabe, na Antiga Aliança era respeitar o idoso. Mas na Nova Aliança, sabe o que é? É honrar. 1 Pedro, capítulo 2, 17. 1 Pedro 2, 17. Todas as pessoas, não somente as mais velhas. É como a aliança vai além da Antiga Aliança. Honre os idosos. Você tem que honrar. Então você deve honrar a sua esposa. Você tem que falar respeitosamente com a sua esposa.
Tem que falar respeitosamente com seu marido. E mesmo quando você fala com seus filhos, fale a eles com dignidade. É por isso que eu digo que você pode chamá-lo de porco, porcão, mané, idiota, esse tipo de coisa. Com dignidade. A dignidade do ser humano. E a coisa mais importante, se você trata essa pessoa sem dignidade, alguém porque Jesus sentiu que deveria derramar seu sangue, isso é incrível. Quer dizer, não os cristãos fazendo isso, tudo bem. Não cristão, mundano. Agora, sempre que você olhar para sua esposa, como Jesus considerou uma pessoa tão importante, que vale a pena vir do céu para morrer com ela. Olhe para seu marido assim, tudo uma questão de aparência. Então, ele vai assim, continua lá em Efésios, onde fala, esposa e marido são como a cabeça para o corpo. Sabe, aquela palavra tem significados diferentes. A palavra cabeça, ser cabeça de um departamento, de um país, de uma corporação, de uma empresa, de um órgão. Mas toda cabeça, gente, a cabeça ela é usada, né? Muitos maridos se comportam como o chefe de uma corporação. Temos uma empresa nessa casa e eu sou o CEO. Não é esse tipo de cabeça que ele está falando. Não. Presta atenção. A minha cabeça não age como um CEO para o corpo, um presidente executivo do corpo. Não. Ela é muito sensível às necessidades do meu corpo. Qualquer pequena lesão, imediatamente a cabeça percebe, se prepara e faz algo a respeito. É essa a imagem, entendeu? Fala de comunhão. Veja, o CEO de uma empresa não tem comunhão com os trabalhadores. O primeiro-ministro da Índia não tem qualquer comunhão comigo ou com você, mas a cabeça do corpo. E você pode imaginar, uma cabeça e um corpo não tendo companheirismo, não tendo união, tudo que eles estão fazendo juntos. É companheirismo. Está tão intimamente ligado, o homem é espírito, alma e corpo, a mulher é espírito, alma e corpo. Isso é importantíssimo de entender. Deixa eu contar o propósito do relacionamento sexual. O relacionamento físico entre homem e mulher é uma área muito sagrada. E não hesito em falar sobre isso, porque minha mente não está poluída, como nos cinemas ou nos filmes ensinando sobre sexo. Era uma vez, eu limpei todo aquele lixo. Toda aquela porcaria que eles ensinam sobre sexo. Eu espero que vocês tenham feito isso também. E é possível que alguns de vocês mais jovens ainda não tenham feito isso. Limpa aquela imagem suja. E aquela coisa de nunca falar com sexo. Sexo é sagrado. Você sabe, foi uma das primeiras coisas que Deus disse a Adão e Eva. Uma coisa... Você acredita... Falou sobre... Para Adão e Eva lá em Gênesis 1. Quando ele criou Adão, criou Eva, ele falou sim. Você não acredita? Olha lá. 1 Gênesis 28. É claro que eu vou parafrasear aqui, né? Assim que ele criou Adão, assim que ele criou, ele abençoou e disse, façam sexo um com o outro. É claro que eu estou parafraseando. Mas foram as primeiras palavras de Deus para o homem. Tenham sexo, façam sexo. Eu acho que você não vai encontrar isso em outro lugar. Mas é exatamente isso que significa. Deus abençoe e diga, faça sexo um com o outro. Como é que vocês não veem ali? Multiplicai-vos. Eu estou exagerando? É uma interpretação aqui fantasiosa? Como é que você esperava que eles fossem frutíferos? Era segurando a mão? Ou fazendo algo assim, de longe? Você não é frutífero segurando a mão? Não. Não tenta ser super espiritual não, gente. Isso é uma bobagem. Não, eu estou falando outra coisa. Não, é uma bobagem. É faça sexo e tenha filhos. Essas foram as primeiras palavras de Deus no homem. É sagrado ou não? E Deus olhou para aquilo e disse, pera, é muito bom. E o que significa? É sagrado ou não? Deus olhou e disse que é maravilhoso. O sexo é maravilhoso. E a gente se ajoelha e ora. E pode fazer o sexo junto. Um ato sagrado diante de Deus. E você não consegue fazer isso, peça a Deus para limpar sua mente. E as ideias cinematográficas. Limpa aquela monte de porcaria pornográfica que isso infectou sua mente. Limpa tudo isso.
Você sabe? É como a comida que você comeu. E se... Presta atenção. É como deixar um pedaço de comida lá e ficou estragando. Uma coisa que você comeu há uma semana e tá lá fedendo, estragando. São aquelas ideias mundanas do sexo que você viu de cinema e revista e toda aquela porcaria. Você tem que se livrar desse monte de lixo. Pega um pouco de comida fresca, de Deus, direto da fonte. Descobre algo sagrado. É um dos propósitos do casamento. Você conhece isso? Pega algo fresco direto de Deus. É um dos principais propósitos do casamento. 1 Coríntios 7. Deixa eu mostrar as escrituras. Eu vou trazer você de volta à terra. 1 Coríntios 7. Vamos lá. Pé no chão aqui. Você tem que ler a escritura, gente. Versículo 2. 1 Coríntios 7, 2. Suponha que eu leia assim. Vamos lá. Portanto, você se sentirá sozinho. E você deve ter uma esposa. Ou porque é bom, vamos supor que eu leia assim, né? Ou porque é bom ter filhos, é bom você ter uma esposa. Ou ainda pior, se você tiver uma esposa, você vai conseguir trazer mais dinheiro para casa. Porque você precisa de alguém para cozinhar uma comida que você gosta, é bom ter uma esposa. 101 razões, está tudo errado. E o que disso diz? Porque para você poder fazer sexo, casar. Não é realista a Bíblia? E essas pessoas aí ficam tentando ser super espiritual? Você casou com a sua esposa, diz aqui. Porque o perigo é... Você vai acabar fazendo sexo com outra mulher, cara. Então casa. Ok, vamos para outro assunto. Não, o Espírito Santo diz que não podemos seguir em frente ainda. O marido tem que cumprir o dever sexual com a esposa. E a esposa tem que cumprir o dever sexual dela com o marido. O que é isso? O que é isso, gente? Pensa só. É que o Espírito Santo é doido por sexo? Não, ele não é doido por sexo. Ele está só contando os fatos da vida para todos aqueles fariseus religiosos super espirituais que agem como se não tivesse interessado em sexo. Ele está tentando limpar a sua mente da atitude errada em relação ao sexo no casamento. Para você não ter o perigo de pegar outra mulher, se case. Você tem um dever sexual para sua esposa. A esposa deve ter um dever sexual para o marido. Essa é a razão. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas o marido sim, até ela se casar. Seu corpo era dela. No dia em que ela se casou, ela perdeu a autoridade sobre o seu corpo e se tornou do marido. Quantos de vocês, esposas, reconhecem isso? Que o seu corpo não te pertence? Pertence ao teu marido. É dele. É dele? Por que você está tão relutante em dar isso a ele? Você roubaria a carteira de alguém? Eu manteria para você? Quando ele pede, você não devolve? É a mesma coisa, gente. É dele. Então você tem que cumprir o dever sexual para o seu marido. Às vezes eu estou tão cansado, exausto, certo? Então você tem que falar à sua esposa. Seu esposo, estou muito cansado, cansada, exausto. Vamos fazer outra hora, tá? Tá bom. E o marido tem que reconhecer, ele é o cabeça. Ele tem que ter essa sensibilidade. E agora todos os maridos. E eu vou dizer para você que isso é mais difícil, hein? E o marido não tem autoridade sobre seu corpo, mas a esposa tem. O marido diz, estou pronto a qualquer hora. Não, esse não é o significado. O significado são seus olhos, que fazem parte do seu corpo, que pertencem a você até o dia em que você casou. Depois que você casou, não pertence mais a você. Quantos de vocês, marido, podem dizer, meus olhos pertencem à minha esposa? Eu gosto de ver um marido que diz isso com ousadia. Reconheci que meu corpo pertence à minha esposa. Não apenas a parte sexual. Todo marido está ansioso para fazer sexo. Mas e o resto do corpo? O seu corpo pertence não apenas à parte sexual, mas ao seu corpo.
Sua esposa tem autoridade sobre o seu corpo, cara. E os seus olhos não são parte do seu corpo? Sim. Então você não tem que olhar para outra mulher para desejá-la. Nenhuma foto, ou fisicamente, ao vivo. Será que você pode dizer isso? Seus olhos pertencem à esposa, à sua esposa. Se você pode dizer honestamente que você olha cada foto de garota que está aí do mesmo jeito, ou outras garotas casadas no escritório, ou no ônibus, ou em qualquer lugar que você passa. Se a sua esposa estivesse sentada do seu lado e visse você olhando, se você pode dizer isso, você é um homem maravilhoso. Quem reconhece isso? Você não tem autoridade sobre o seu corpo. Você que está tão ansioso para contar à sua esposa e dizer à sua esposa que ela não tem autoridade sobre o corpo dela, bem, ouça a sua esposa. Querido, você não tem autoridade sobre seus olhos. Então, não seja hipócritas uns com os outros. A gente demanda dos outros, mas não quer que tenham direito sobre nós. Não. O Espírito Santo é muito claro quando se trata de questões sexuais. Então, parem de privar uns aos outros, exceto por acordo. Isso significa que ambos, por um período, não fazerem sexo, assim como evitamos comida um dia para orar, jejuar. Você pode evitar sexo, jejuar e orar, mas no contrário, volte, para que o Espírito Santo nunca para de falar de sexo. Volta novamente, voltem juntos novamente, se unam novamente. Caso contrário, você, não importa quanto Satanás irá tentá-lo, o desejo muito grande do homem. Uma esposa não é tentada porque Deus não colocou nela um desejo tão grande. Então preste atenção, porque no homem o desejo é muito mais forte. Então, ele tem esse ânsia, porque ele é um homem. Um homem é assim, gente. Você quer que seja uma mulher que anda de salto alto e anda delicadamente, não consegue fazer o trabalho duro em casa? Você quer uma mulher ou você quer um homem? Você não quer um homem afeminado. E o sexo vem no pacote completo, né? Se você gosta ou não. Então você tem que se unir. E diz uma coisa, não tente ficar solteiro, pensando que você pode superar isso. Diz ali no versículo 9 que é melhor casado que ficar se queimando, ficar cheio de desejo. Ele compara o desejo sexual ao queimor, ao queimar do fogo. Você precisa de água para saciar. O sexo é assim. É uma paixão ardente no homem. É fortíssimo. E é apenas uma relação sexual que o extingue. Os dois se tornarão uma só carne. Mas você diz, o homem é espírito, alma e corpo. Não temos que ser só um espírito e isso vai vir? Você sabe o que as pessoas super espirituais vão dizer? Não, a gente não pode ser uma só carne até que só sejamos um só em espírito. Aí você espera 50 anos após o casamento para ter seu primeiro relacionamento sexual? Eu te digo, acredite ou não, teve um casal que ficou no nossa casa ali um tempo, alguns dias porque eles precisavam, e o pobre homem veio até mim, e faltava ali poucos dias para o casamento, e eu disse, irmão, minha esposa diz que eu tenho que ser um espírito com ela, antes de se tornar uma só carne. E eu tô condenado a ficar aqui celibatário, né? Com a mamãe. Sabe o que eu faço quando eu vejo mulheres assim que estão tentando ser super espirituais? Eu ligo para elas e eu digo o que eu penso desse tipo de lixo. A Bíblia diz que os dois vão ser uma só carne. Então, progressivamente, eles se tornam uma só carne em mente e espírito e corpo. Então, com o Senhor nos tornamos um espírito, mas com nossos cônjuges nos tornamos primeiro no corpo. E esse corpo se torna um relacionamento mútuo. O relacionamento sexual é uma expressão maravilhosa do companheirismo. E você não deve fazer isso com relutância. Não, algo que você está ali... Não. Tem que ser uma expressão de amor. Deve ser uma expressão sagrada de amor, que
Assim como você ora antes de comer. Senhor, obrigado por isso. Sabe que pode orar antes de fazer sexo. Convide Jesus. Não convide mais ninguém para o seu quarto, mas convide Jesus para lá. Porque foi Ele que ordenou. Então, Senhor, nos abençoe comendo esse alimento. Abençoe quando a gente faz sexo. Abençoe enquanto a gente dorme. 3 coisas que o Senhor deu ao homem: comida, sono e sexo. Você pode pedir para Deus te abençoar em todos os 3. Tire essas ideias todas de Hollywood da sua cabeça. Sim, companheirismo e relacionamento sexual são uma expressão do companheirismo íntimo. E assim que homem e mulher estão mais próximos um do outro. Estão mais perto, o pai da sua mãe. Veja que ela está com os pais. Não tem esse tipo de relacionamento próximo. Ele e ela não têm um relacionamento próximo como estão com os pais. Quando se trata de casamento, é uma união física absoluta. Não tem nada mais próximo. E Deus ordenou assim. Deus podia ter feito o homem e a mulher de uma maneira que eles se beijassem e já tivessem um filho. Claro que Deus poderia ter feito isso. Seria difícil? Não, não seria difícil. Mas Deus não fez assim. Ele fez algo para ser tão íntimo entre os dois que você não tem isso nem com seus pais. E é por isso que o casamento é mais próximo que o relacionamento com os pais. E você deve reconhecer isso. É por isso que é importante romper o controle que seus pais procuram exercer sobre seu casamento. Deixe-me dizer isso com reverência. Se você deixa seus pais controlar seu casamento e está mais próximo deles do que seu cônjuge, é como fazer sexo com seus pais. Tá com nojo? Eu espero que você esteja com nojo, porque é exatamente assim. Você quer fazer sexo com seus pais? Hã? Esteja com a sua esposa, cara. É com ela que você deveria ser um. Não deixe os seus pais interferirem com a sua esposa. Portanto, um homem deixará o seu pai e mãe apegar-se à sua mulher. Mas meus pais cuidaram de mim por muito tempo. Eles cuidaram tanto de mim desde que um bebê. Sabe quando tem um bebê e tem o cordão umbilical ali? Por 9 meses crescendo dentro da mãe ali, e aí o bebê fala, não, agora não corta o cordão umbilical, foi isso que me deu a vida. Eu estaria morto se não fosse esse cordão umbilical. Então não corte não, por favor. Eu gosto muito desse cordão umbilical. Eu quero estar sempre conectada. Você acha que esse bebê vai viver? Você acha que um casamento desse vai viver? Aquele cordão umbilical invisível ali que se conecta com os pais? Por favor, não corte, por favor. Eles cuidaram de mim a vida inteira. Quanto tempo o médico espera antes de cortar o cordão umbilical? Ele para e jejua. E 2, 3 horas, espera uma semana. Não, é imediato. É imediato, assim que nasce. Quanto tempo até você cortar esse vínculo emocional com teus pais? Deixa ele controlar a sua vida? Não. Busque o conselho deles, mas não deixe que eles controlem a sua vida. Se você quer um casamento infeliz, a primeira prescrição é deixar os seus pais comandarem a tua vida, interferirem o tempo todo. Vocês devem amar um ao outro. O relacionamento sexual é só uma parte disso. Agora tem a questão das decisões. Tomar as decisões em conjunto. Você sabe quanto conflito surge nas decisões? Meu jeito, teu jeito? Deixa eu sugerir. Tem que ser exatamente que nem fazer sexo. Vocês não gostam de fazer sexo? Você deve gostar de tomar decisões juntos. Para tomar uma decisão sozinha, sua esposa está sentada lá. Preste atenção. É loucura isso. É que nem você ficar se masturbando no canto enquanto sua esposa está ali parada. É tão estúpido isso. Você tem que ser da mesma maneira. Tão agradável que nem ter um bebê. Como é que tem um bebê? O marido contribui um pouco, a esposa contribui um pouco, e nasce um bebê. E como é que vocês devem tomar uma decisão? O marido contribui um pouco, a mulher contribui um pouco, eles se unem
E surge uma decisão. Suponha que o marido diga: eu sou o chefe aqui. Eu vou ter um filho sem a minha esposa. Basta a minha parte, já tá bom. Tenta isso aí, irmão. Você nunca vai ter um filho. Por mais inteligente e inteligente que você pensa que seja, você precisa da ajuda da sua esposa para ter um filho. E eu gostaria que você percebesse a mesma coisa ao tomar uma decisão. E você deve aproveitar esses momentos de tomada de decisão da mesma forma que gosta de fazer sexo juntos. Isso é espiritual, é 100% espiritual. É por isso que eu falo sobre isso de uma forma muito clara, como o Espírito Santo fala claramente. Por que não é assim? Por que temos todas as ideias malignas no mundo em nossa mente? Quando você faz uma decisão, você toma uma decisão ali. Mesmo que nem numa relação sexual, você tem que considerar as coisas. Ver se ela está cansada, se ela não está pronta, se ela está sensível. Negue-se a si mesmo, como diz aqui. Não, hoje a gente não vai fazer sexo. Tem que ter um certo nível de autocontrole, né? Temperança. Considere isso. Da mesma maneira que você não ia dar uma mala pesada para sua esposa, você carrega. Tem que ter consideração nessas áreas. Muito importante, consideração. A Bíblia diz em 1 Pedro 3 que o marido deve viver de maneira muito compreensiva com sua esposa. Viva de uma maneira compreensiva, versículo 7. Considerando que ela é mais fraca. Reconhecer que ela é mais fraca. Por que ela é mais fraca? Porque ela não é espiritual. O Espírito Santo diz que ela é mais fraca porque ela é uma mulher. Eu gosto disso. Ela é mais fraca porque ela é uma mulher. Em certas áreas, sabe? Porque ela é mais fraca na mente. Por você. Por que ela está chateada? Você pode pagou de repente 50 centavos a mais no repolho. Você não se importava com 50 centavos, mas pô, você acha que é mais espiritual com ela? Não, não, é que ela é mulher, ela gosta de detalhes. Deus fez ela assim. Isso é a única maneira dela cuidar dos bebês. Você não pode cuidar do bebê, mas ela pode. Então, não seja tão exigente que as coisinhas não podem quebrar em casa, não pode lascar isso ou aquilo. E tem que se preservar isso ao máximo. E você não é mais espiritual não, cara. É só... Eu posso levantar 50 quilos porque eu sou mais espiritual. Não, isso não quer dizer ser mais espiritual. Não tem esse tipo de atitude estúpida que alguns maridos têm, não reconhecer os detalhes, as características de diferenças entre as mulheres e os homens. Eu não choro por isso. Que bobagem, você começa a chorar. Não, ela é mulher, ela é mais sensível. E você não chora porque o teu coração é um pouco mais duro. Então, homem e mulher é diferente, Deus fez assim. Vocês precisam um do outro. Portanto, viver de uma maneira compreensiva. Nossos objetivos são comuns. Você deve ter um objetivo, cara. O objetivo é glorificar a Deus na tua vida, cara. Faça isso o objetivo. Não apenas para viver um com o outro, nem mesmo fazer sexo. Mas glorificar a Deus. Deus nos dá filhos. Devemos glorificar a Deus. Se você não tem filhos, nós dois juntos glorificamos a Deus. É isso. Não estamos aqui para ficar chateado com Deus ou dar ordem a eles. Não dizemos não. Tudo que você me deu, eu aceito. Reserve um tempo para estar com o outro. Reconheça que essa mulher compreensiva, ela precisa de tempo com você. Eu nunca sabia as necessidades da minha mulher até me casar. Eu estudei numa escola que era só para meninos, até os 15 anos, direto. Aí fui para a academia colégio militar. Fiquei ali 3 anos e meio, também só homem. De lá eu fui para um navio, também só tinha homem. Foi assim que eu cresci, cara. Até que 28 eu encontrei uma mulher, eu não sabia nada de mulher. Era algo novo para mim. Eu não sabia nada. Como é que era o temperamento dela, as tendências. E eu não tinha percebido como eu era egoísta até eu me casar. Eu só pensei em mim. E é por isso que nos primeiros anos de casamento foram difíceis.
Não, 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 não desanime nos primeiros anos de casamento, porque é uma luta. E eu não tinha ninguém pra me ensinar do jeito que eu tô fazendo aqui com vocês. Não, não. Era bem pior do que agora. Eu gostaria de... E eu lutei, eu ficava com raiva. Eu não sabia como eu era egoísta. Mas aos poucos eu aprendi. E eu estava determinado, eu sabia que Deus queria que a gente tivesse um casamento feliz. E demorou alguns anos. Não aconteceu do dia para a noite. Nós trabalhamos nisso, trabalhamos e trabalhamos. E eu falei assim, eu estou determinado. Não importa quanto tempo eu levo para ter um casamento, que é um pequeno gostinho do céu na terra. Eu estou determinado. Então não desista, cara. É como escalar um Monte Everest. Sim, eu vou chegar lá. Eu vou dizer, nós não somos perfeitos hoje. Então não desista. Mas estamos bem mais perto lá do topo do que a gente estava 44 anos atrás, eu te garanto. Muito mais perto. Existe paz, companheirismo no lar. Isso não significa que a gente seja perfeito, a gente tem um caminho longo aí para percorrer. É por isso que eu digo que sempre que houver um conflito, nos primeiros anos, haver conflitos, você verá coisas dos seus parceiros que você nunca imaginou que existissem. Coisas que você nem imaginava. Eu não sabia que ele era assim. E sabe por que Deus permitiu? Para que você não rejeitasse. Deus esconde algumas coisas, os defeitos dos teus olhos, para que, e a mesma coisa do marido para a mulher como da mulher para o marido, para que vocês casassem. E quando casassem, vocês pudessem, mesmo vendo todos os pontos negativos, os defeitos, você trabalhar nisso. Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Você quer ficar solteiro ou solteira a vida inteira? Eu lembro de uma irmã que diz, não procura um homem perfeito, porque você não é uma mulher perfeita. Deus tem que unir uma mulher imperfeita com um marido perfeito. Então reconheça que você é imperfeito, até alguém imperfeito como seu parceiro. Seja feliz nisso. Deus ordenou. Cães são cães, gatos são gatos, ratos. E seres humanos são feitos um para o outro. Então fique feliz com isso. Você quer uma pessoa perfeita, mas você é imperfeito? Não. O leão sabe disso. O leão quer uma leoa. Deus sabe disso. O cachorro quer uma cadela. A cadela não fica dizendo, eu quero um leão. Deus sabe que tem isso. Sabe como você é imperfeito e Ele te deu uma esposa igualmente imperfeita. Abençoa o seu casamento. Essa é a verdade. Então é por isso que a gente precisa aprender que quando surgem conflitos, é porque somos imperfeitos. É como se tivesse um espinho no seu pé. Por que você fica esperando, cara? Você não percebeu que tem um espinho? Tira na hora. Você nunca vai ficar esperando a tarde toda para tirar o espinho depois. Assim que ele entra no seu pé, você resolve isso. Faça o seu relacionamento dar certo. E diga uma coisa, que o Senhor deveria ser o primeiro na sua vida. Não o seu esposo ou sua esposa. Jesus tem que ser o primeiro na tua vida. E em segundo lugar, a sua esposa. Se você inverter isso aí, você vai ter problema. Nosso casamento é forte porque Jesus está no meio. E é a cola que mantém unido. Então, segundo, não tem que ser a igreja não, cara. Em segundo lugar vem a esposa, não a igreja. Algumas pessoas colocam a igreja no segundo lugar. Porque eu sou muito espiritual. Eu lembro de uma igreja lá em Tamil Nadu. Tinha uns irmãos tão zelosos. E todo dia eles voltavam para o trabalho. Iam direto para a sala de reunião. E oravam 1 hora ali antes de ir para casa. Eu falei, vocês são um monte de fariseu. Não tem nada de espiritual. Esquece essa reunião de oração, cara. Vai para casa. Ninguém quer essas reuniões aí logo depois do trabalho. Eu falei isso para eles. E eles têm um casamento feliz hoje.
A igreja está maravilhosa, porque eles botaram a casa na frente da igreja, não a igreja na frente da casa. Sempre assim. Isso não significa uma desculpa para não comparecer numa reunião na igreja. Claro que não. Você pode pegar qualquer verdade e colocar fora da proporção para alimentar os seus próprios desejos. Preste atenção. Você pode pegar qualquer verdade e distorcer ela para ficar alimentando os seus próprios desejos, a sua própria cobiça. Então, algumas pessoas se aproveitam da graça de Deus. Você sabe o que eu quero dizer. Você tem que reservar um tempo para sua esposa. É importante a sua esposa poder desabafar o que está no coração. Eu me lembro que no início eu não entendia. Ela tinha um filho, ela costumava me dizer que eu me sentia como se estivesse numa prisão. 4 paredes. Éramos muito pobres e a gente vivia num cômodo na casa dos meus pais. Só tinha 4 paredes, de um 3x3. E era como uma prisão para ela. Todo dia à noite eu podia andar de scooter para lá e para cá, ministrar, mas ela presa lá dentro. E eu não percebia como isso afetava ela. Eu tinha a diversão de me encontrar com outras pessoas, bater papo, tomar um café, mas ela não tinha nada disso. Então, você está no escritório, mas o escritório é uma diversão, é algo que é diferente. E a sua esposa está presa ali naquele cômodo, 24 horas por dia. Então eu te exalto, cara. Lembre-se, quando voltar do trabalho, você voltou de conversar com um monte de gente, bater papo, interagir com outras pessoas. E a sua esposa ficou entediada, presa ali, cuidando das crianças ou cuidando da casa. Tenha alguma comunhão. Entenda isso, dê prioridade a isso. Se você der uma exortação, e a minha esposa me disse uma vez, não faça uma exortação quando estiver cansado. Uma reprimenda ou algo assim. Espera um pouco, cara, até você estar descansado. É um dos conselhos mais sábios que eu já recebi. E não é um momento de... Tem hora para tudo, né? É isso que eu estou dizendo. E ali não era a hora de falar aquelas coisas. Isso é sabedoria. Então pode pegar e jogar na descarga, cara. Esquece isso. Deixa pra desabafar numa outra hora. Quando você estiver revigorado e feliz. Sabe? Você não sobrecarrega alguém com o seu trabalho quando você está cansado. Não é a hora ali de ficar dando reprimenda, de chamar atenção. Não. Não deixa a Bíblia fora disso, só vai gerar mais estresse. Resolva o conflito primeiro. E aí quando você puder citar as escrituras, cite de uma maneira adequada, carinhosa. E aí você não vai aumentar a ira dela, né? Senhor, você vai ir lá plantar a semente quando tem o meio de uma tempestade? Não. Você espera a tempestade passar. E quando a tempestade passou, tá tudo mais calmo. Aí você vai semear a semente no campo. Aprende com o fazendeiro ou agricultor, cara. É um conselho simples, né? Mas tem muita gente que não segue. E tem uma expressão maravilhosa que eu sempre uso. Mantenha os 2 olhos abertos antes do casamento e mantenha um olho fechado depois do casamento. Então não precisa ver tudo. Antes de casar, mantenha os 2 olhos abertos. Pega um óculos, um binóculo. Fique atento. Mas uma vez que você está casado, aprenda a ignorar algumas coisas. Porque o seu objetivo não é tornar a outra pessoa perfeita. Não. O seu objetivo é companheirismo. E nesse companheirismo, vocês vão se tornar perfeitos um para o outro. Então, portanto, às vezes as pessoas têm um problema, especialmente quando vem o primeiro filho, né? Isso acontece quase que em todas as casas. Especialmente todos que têm uma cultura pagã. Que o homem ama mais os filhos do que a própria esposa. E as mulheres amam mais filhos que seu próprio marido. Isso é um engano do inferno. Não. Eu não amo mais os meus filhos do que a minha esposa e nunca vou amar. Deus me deu uma esposa para ser um com ela.
uma só carne com ela. Eu nunca serei uma só carne com meus filhos, nem com meus pais. Portanto, meus filhos são mais próximos de mim do que a minha esposa. A relação sexual é a prova disso. É incesto fazer sexo com seus filhos. E colocar filho acima da esposa é como incesto. Você pode não perceber a forma espiritual que está acontecendo, mas é uma forma espiritual de incesto. E muitas famílias aqui na Índia praticam isso. Se você tiver mais apegado ao teu filho quando ele nasceu, você está praticando incesto espiritual. Aprenda-se, arrependa-se e aprenda a amar o seu esposo mais que uma vez. Não deixe uma criança no seu local adequado. Cuide dela. Não se interponha. Não se interponha. Eu falo isso com força, gente, porque eu levei 50 anos para aprender isso. E eu posso dizer diante de Deus que passou, 44 anos, para ser mais preciso, eu nunca botei eles na frente da minha esposa. É por isso que você vê em tantas casas indianas aqui. Eles estão entediados agora que os filhos já saíram de casa. Você devia estar filhos, que agora você devia estar feliz, que agora vocês têm mais tempo um para o outro. Então, isso começa assim que a criança nasce. Que existe uma separação. Não, você tem que aproveitar os seus filhos. Mesmo que você aproveite a criança pra caramba, que você goste muito, coloque ela no lugar adequado. Você vai fazer sua casa infeliz porque você não está violando as regras do fabricante? Preste atenção, se você plugar no 220, a máquina vai explodir. Então fique esperto. E mais uma coisa, dinheiro. Vocês usam DOT? DOT é um mal moral nesse país, cara. Graças a Deus que o governo aqui da Índia aprovou uma lei contra isso. Mas sabe como é que é, né? 99% das pessoas no país não seguem a lei. Diga-se de passagem, no Brasil não tem esse problema, mas também não seguem a lei. Então até mesmo os cristãos que falam em línguas, eles querem o DOT. Os pastores pentecostais lá promovendo o DOT. Sou praticamente a única igreja que se posiciona contra isso. Eu não só me posiciono contra isso, eu exijo um certificado de cada casal que frequenta a igreja, que não houve nenhuma troca de dinheiro entre eles até o dia do casamento. E se você não puder me escrever isso num certificado, num documento, vai procurar outra pessoa, porque eu não vou conduzir esse casamento. Eu não quero ter nada a ver com isso. É claro, alguém pode me dar um certificado falso, mentir, encontrar uma brecha, mas aí é Deus quem julga, né? Bom, sempre digo que eu sou um posto de controle. Você me enganou aqui nesse posto, tem um outro posto de controle ali na frente. Não tente enganar Deus. Não deixe o dinheiro ser um fator no seu casamento. Ao fazer uma escolha, pai, eu devo casar com essa pessoa? O pai dela tem dinheiro suficiente? E insiste que o DOT não seja discutido. Não. Então me lembra assim que um dos meus tios, que não era convertido, estava lá sentado, a discussão surgiu, os pais da Anne e tudo mais. E depois de tudo, meu tio me falou, tem mais uma coisa, né? E eu disse, não tem mais nada. Acabou aí o papo. Eu cortei o mal pela raiz. Eu sabia o que estava vindo na cabeça dele, né? Ele não é convertido. É a mesma coisa. Eu tô tentando te ajudar, cara. Não, você não tá tentando me ajudar em nada. Mesma coisa. Eu falei para meus filhos. Ele estudou, vai trabalhar. E aí pronto, não se importa se ela é órfã, se não tem nada. Não. Não deixa isso afetar suas decisões. Foi assim que eu ajudei a conduzir no casamento dos meus filhos. Você já viu o pai indiano falando isso? É difícil, né? Isso é cristão. Eles estão dispostos a servir ao Senhor? Eu quero saber essa coisa. Eles amam o Senhor? Eles amam a palavra de Deus? Tem que ter evidência disso. Se eu descobrir que sim, então beleza, segue em frente. Não se importa com o resto vem depois. É isso que eu quero saber.
Se eles se importam em praticar as coisas que estão ali. Ou se eles amam o dinheiro. Não faça disso um fator. Não, tente ser unido. Reconheça que é possível que um homem tenha mais sabedoria nessa área. Às vezes uma mulher pode ter mais sabedoria. Tome suas decisões como se vocês fizessem sexo juntos. Estejam unidos. Os dois contribuem. Tomada de decisão é que nem o sexo. Os dois contribuem e nasce um bebê, uma decisão saudável. E dinheiro é muito importante nessa vida. Evite dívidas. Eu sou imensamente grato a Deus por ter uma esposa que estava disposta a viver de uma maneira extremamente simples quando a gente tinha pouco. Às vezes o homem tem mais, às vezes a mulher tem mais. Essa é a única razão da gente ter evitado dívidas toda a nossa vida. Não pode pagar, esquece o cartão de crédito. Não compra. Simples assim. Seja muito cuidadoso, gente. Evite isso a qualquer custo. Você sabe quantas famílias são arruinadas com cartão de crédito? E a Anne estava disposta a viver de maneira extremamente simples. Extremamente simples. E essa é a única razão. Então eu sou grato a Deus por essa esposa. Se a gente não pode comprar, a gente não comprava. Eu nunca acreditei nessa história de comprar agora e pague depois. Por isso que eu digo, extremamente cuidadoso com esse tipo de coisa, gente, crédito. As pessoas se arruinam com isso. Compra, compra, compra. E depois não tem fim para isso, porque a pessoa está sempre cobiçando mais. Não vale a pena. Vive um pouco mais simples, cara. Vê o que é realmente necessário. Se você não fizer disso um objetivo, é claro que o dinheiro é muito útil. Vocês acham que vocês têm pouco, tem gente que tem muito menos. Ouça, essa é a prática padrão do diabo. É padrão, ele sempre vai fazer você desejar mais. Sempre. Ele vai deixar você infeliz, se você deixar. Por quê? Por que será que essa é a tática dele? Porque se você se contentar, você vai ser feliz, cara. Eu lembro, assim, uma vez, muitos anos atrás, um pequeno casal veio conversando, estavam falando, a gente tem tão pouco, a gente está lutando aqui. Estavam numa favela, aí eu falei, olha o seguinte, ó, tem uma favela aqui daqui a cerca de 1 quilômetro. Ali uns 800 metros, vai andando lá, vai bater um papo com aquela galera, dá um rolê ali, toma um café numa birosca e depois volta aqui. Vai lá agora fazer isso. Só isso, sem aconselhamento, sem nada. Eles foram lá e voltaram, problema resolvido. Ele sempre vai fazer você, se você ganha 50 mil, ele vai fazer você querer ganhar 80. Se você der 80, ele vai fazer ganhar 200. Sempre. Ele não vai mostrar pra você a pessoa que está ganhando 40, 30, que você vai ficar feliz. E ele não quer que você fique feliz. Isso é a tática padrão dele. Não, eu quero ter o que eles têm. Eu quero comprar mais aquilo. Se for útil, compre, claro, né, para casa. Mas se não for útil, tome cuidado. Tem homens e mulheres que falam, eu quero ter aqueles vestidos, eu quero ter aquela coisa, aquele carro. Seja como for, você não pode ter uma unção. Eu já vi isso ser destruído em várias famílias. Essa falta de controle financeiro ser destruída em várias famílias. E eu acredito que a razão principal... Eu acredito que isso é a maneira descuidada. É a razão número 1. Eu vou te contar o quê? Deus falou comigo isso. Eu vou te falar, porque, por exemplo, meus filhos moram nos Estados Unidos. E lá, goste ou não, às vezes você precisa de um cartão de crédito. Então, eu decidi nunca ter um, porque eu não preciso aqui na Índia, mas às vezes eles precisam. Então, e eles têm lá vários benefícios, ganham milhas e tudo mais. Mas eu digo, se você não tiver controle, não tenha.
Mas lá, realmente, às vezes a companhia aérea para comprar um bilhete, uma passagem, você precisa no cartão de crédito. Eu vi esse versículo, não deva nada a nenhum homem. E disse isso aos meus filhos. Não tenha cartão de crédito, a menos que você precise. Se passar um único mês só sem pagar a fatura, você não está apto a ter cartão. Foi isso que eu falei para eles. Fica muito atento nisso. Eu falei isso para meus garotos. É o teste que eu dei para eles. Passou um mês, não pagou na hora, pronto, esse é o teste. Você não tem domínio próprio. Não. E eu digo isso, e isso é muito estranho para 90% das pessoas lá nos Estados Unidos. Porque a maioria ensina que não é pecado estar endividado. Então, para os cristãos nos Estados Unidos, isso é uma coisa muito estranha. Eles não ensinam isso. É um pecado estar endividado. É como fazer sexo com uma mulher de outra é pecado. Mas aqui não. Presta atenção, Romanos 13, presta atenção, versículo 9. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Romanos 13, versículo 9, você não deverá ficar endividado. Que diferença que tem? Não tem diferença nenhuma. Não cometa adultério, não mate, não roube, não deva nada a ninguém. Dá para ser mais claro do que isso? Dá para ser mais claro do que isso? Você está cometendo adultério todos os meses com alguém? Você não deve matar. Você está matando alguém todo mês? Você mata aí uma pessoa por mês? Não. Então, a diferença é só a seriedade que você leva a um mandamento ou outro mandamento. É simples assim. Não deva nada a ninguém, leve isso a sério. O que você ia achar se você estivesse ali, né? Tô pecando, tô cometendo adultério todo mês. Sabe o que diz aqui? Deus vai te abençoar. E eu sou muito agradecido de ter entendido isso. A vantagem que eu digo para os meus filhos. E a única maneira de fazer isso. E eu quero viver dentro dessa capacidade aqui que a gente tem. E eu precisei que eles tivessem essa compreensão. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te abençoar se você obedecer a palavra. Nossos filhos viam isso. E eu tinha que costurar roupas para eles. E o arroz era racionado. Porque na Índia vende um arroz que você tem que limpar ele depois. E é muito mais barato. Sim. Deixa eu falar umas coisas que a gente fazia. Eu não podia comprar aquele arroz. Então, minha esposa e eu passava 1h30 na fila para comprar aquele arroz e limpar. Então eu dizia assim, cara, como a gente ficava na fila ali aquele tempo, mas ele ensinou a ser disciplinado e a fazer o que tinha que ser feito, ficar na fila e limpar o arroz. Deus nunca dá a homem algo que ele não possa testemunhar. Deus não vai dar um ministério para um homem sem testar ele. A esposa ficava ali com a querosene, a gasolina, que era caro pra gente. Então, para ter um fogão a querosene, cara, em vez de gás, era muito mais barato, né? Então a gente tinha que encarar aquilo ali. E é claro que a gente não tinha dinheiro para isso. Então minha mãe tinha um carro, eu ficava em casa, eu quase não usava o carro, porque não tinha condição nenhuma de pagar gasolina. Eu ficava ali deitado. De vez em quando, eu tinha que levar as crianças para passear, eu acho que foi isso. E depois que eu vendi, sei lá, 25 anos depois, a média era de 600 km por ano, era muito baixa. Sei lá, que 50 km por mês, algo assim. Porque eu não tinha dinheiro, cara. Então, eu não queria me endividar. E eu disse,
A scooter é muito boa. A scooter atende aqui. Eu, minha esposa, a gente fazia umas viagens, ou fazia 2 viagens, determinado de não entrar em dívida, não me endividar. A gente pagava quando tinha jardim de infância. Deixa as pessoas ricas fazerem o que eles querem, cara. Eles têm dinheiro, não tem problema. Mas a gente não tá nessa categoria ainda. E eu dizia, em vez de usar aquele lápis comprido bonitão, eu cortava ele em 2, 3 pedaços. Porque era caro o lápis e eu sabia que eles iam perder. Então, a gente não se dava o luxo. Pegava ali 72 anos sem dívida. Esse é o resultado desse tipo de atitude. Eu gostaria que você batesse esse recorde em 72 anos. Você pode dizer que eu sou louco em cortar lápis ou borracha em 2, mas, cara, todos aqueles caras gastavam muito. E quer ver como eles tinham dívida? Basta ver quanta infelicidade nos lares. Coisas pequenas. A gente não comprava peixe. É caro, você não precisa de peixe. Você pode viver sem peixe. Não estou falando de hoje, não. Nossos filhos estão bem, têm bastante. Mas, claro, naqueles dias, Deus nos deu o suficiente. Nossos filhos estão bem. Então, naquela época, ele estava na escola e mesmo o sorvete era difícil, cara. Era um luxo uma vez, por quê? Não porque a gente era avarento. Não, é que não tinha grana mesmo, não tinha dinheiro. Não recebia 1 centavo da igreja. Em 37 anos. Eu não vou ser um trabalhador remunerado, mas eu não ficaria endividado. Eu não serei dependente da outra pessoa. Eu não vou enviar relatórios e receber dinheiro das pessoas. Não, mas cara, quantas lições aprendemos com isso? E quantas lições nossos filhos aprenderam com isso? E aprenderam a cuidar do valor das coisas. Revenda seu sapato. E se houve buracos na sola do sapato, então eu jogava fora. Aí sim. Afinal tinha sapateiro. E dava para revender às vezes. Pequenas coisas. Você pode ter cuidado. Você pode ter cuidado com coisas assim. Quanto mais eu ansiava, vou te dizer honestamente, é a mesma coisa que hoje. Senhor, eu não quero perder a unção do Espírito Santo. Então é a coisa que eu mais queria. Senhor, me dá uma unção para construir uma igreja, a sua igreja. Eu não posso perder a unção do Senhor. A qualquer preço. E o Senhor dizia, seja fiel com o dinheiro. Ele me deu esse versículo em Lucas 16. Se você não for fiel com o dinheiro injusto, se você não for fiel com o dinheiro, Lucas 16, versículo 11. Deus não vai te dar as riquezas verdadeiras. Tome cuidado com o dinheiro injusto, hein, gente? Deus só vai te dar as riquezas verdadeiras se você for fiel com o dinheiro. Seja fiel com o dinheiro na sua casa. Deus não vai te dar a unção do Espírito Santo se você é descuidado com o dinheiro. Você acha que tem. Eu vou te dizer outra coisa. O grande perigo é que você tem bastante. Esse é um outro extremo. Eu não estou endividado, mas você só tem dinheiro. Você pode gastar muito. Indo regularmente ao restaurante, desperdiçando esse dinheiro. Você pode desperdiçar aí, em vez de repente, ajudar algumas pessoas que precisam. Então por que eu vou te dar muito dinheiro? Deus está pensando. Para quê? Para gastar em restaurante? Você pode achar que está economizando aqui, economizando ali. Mas quando Deus abre o livro dos registros, você vai ver exatamente como é que você foi, cara. Se você foi responsável ou não. Eu já consigo ver, hoje, a falta de unção que existe em várias pessoas porque eles não tiveram esse cuidado. Em muitas igrejas nossas. Eu não conheço a vida deles, eu não posso dizer se são fiéis ou não com dinheiro, é por isso que Deus não confia a eles as verdadeiras riquezas, a revelação da palavra de Deus. A verdadeira riqueza é a revelação da palavra de Deus. Seja fiel com o dinheiro. Se você não tem dinheiro, seja fiel. Não quero comprar muitas coisas só porque tem dinheiro, irmãos. Aqui é uma palavra. Todos que desejam ter um casamento feliz. Se você acha que é um marido extravagante, sabe que essas pessoas andam ao cavalo, fazem com as rédeas, dê um puxão.
Você acha que é a esposa extravagante? Dá uma chamada na atenção. Se você acha sua esposa, se acha seu esposo, vocês têm que ajudar uns aos outros. O dinheiro é uma área muito importante. As pessoas estão muito espalhadas, porque pensando, o dinheiro é muito suado. É uma das coisas que Deus ensinou quando eu estava na Marinha, que não é o seu dinheiro suado, cara. Foi um salário que eu te dei de presente. Pegue. Eu aprendi essa lição 50 anos atrás quando eu estava trabalhando. Aprenda. Todos vocês podem estar recebendo salário fantástico, mas eu digo que não invejo vocês que podem gastar muito dinheiro, que eu não podia fazer nessa idade, né? Na verdade, eu sinto muito por vocês, cara. Você vai ter umas refeições maravilhosas num restaurante, sim, mas vai ter unção? Você vai ter férias maravilhosas com dinheiro infinito gastando, mas será que você vai ter revelação da palavra de Deus? Você pode fazer a sua escolha. Eu fiz a minha escolha e eu não me arrependo. Nem um pouco, eu não me arrependo nem um pouco. Eu lamento que tenham tão poucos profetas na Índia, porque eles foram muito descuidados com o dinheiro. Há 37 anos atrás eu anseio para ver profetas surgir em várias igrejas. E eu vejo uns poucos, cara, uns 2, 3, 4 no máximo. E podia ter muito mais, podia ter 50. Deus não uniu vocês no casamento só para manter um outro feliz, mas para construir a sua igreja. Seja fiel e não reclame quando seu marido não puder comprar alguma coisa. Viva com simplicidade. Ajude os pobres. Não salpique tudo em você. Não gaste tudo com você mesmo. Deixe Deus te recompensar, cara, abundantemente. Eu vou te dar mais um versículo nisso aí, Salmo 41. Quão bem-aventurado é aquele que considera os desamparados, os pobres. O Senhor o livrará no dia da angústia. Você sabe quantos dias da angústia o Senhor me livrou? Cara, eu não consigo nem dizer. Eu vou repetir. Repete o versículo, olha só. Quão bem-aventurado é aquele que considera desamparados os pobres. Os desamparados e os pobres. A viúva, o órfão. O Senhor vai livrar no dia da angústia. É porque ele teve misericórdia, né? Então o Senhor também tem misericórdia. Isso é uma lei espiritual. Sabe quantos dias de angústia o Senhor me livrou? Eu nem consigo, cara, ver, cara. O Senhor me livrou tantas vezes, cara. Ele me protegeu em vários lugares. Esse homem vai ser abençoado na terra. Ele nunca vai ser entregue aos inimigos dele. Eu tive vários inimigos porque eu defendo o Senhor. O Senhor nunca me entregou ao desejo dele. O Senhor me sustentou no leito da minha doença. E na manhã seguinte eu acordei curado. E eu não teria conseguido servir o Senhor todos esses 46 anos. Pela graça de Deus, eu nunca perdi uma reunião em 46 anos por motivo de doença. Nunca. E não é algo para se gloriar. Bem, minha esposa tem uma parte para me manter saudável. Mas Deus cuidou de mim, isso é tudo. Dou a glória inteiramente a Deus. Eu digo a vocês, meus irmãos e irmãs, cuidem dos pobres. E é por isso que eu fui principalmente às ideias de Tamil Nadu durante todos os anos. Eu fui para várias vilas, várias aldeias, e as costas chegavam a doer. 16 horas em ônibus esburacado, em estrada esburacada, para ir nessas conferências. Mas veio o resultado hoje. Valeu a pena, né? Eu não desmoronei por causa disso. Deus me deu saúde. Então se cuide. Cuide do Senhor, cuide da sua obra. Coloque isso em primeiro lugar. Você nunca vai se arrepender. Nessa terra ou na eternidade. Todos vocês tenham um casamento feliz. Amém. Casamentos felizes. Não é um final de conto de fada. Não. Casamento cristão verdadeiro do jeito que tem que ser. Vamos rezar. Pai, obrigado por momentos maravilhosos que nos proporcionou essa tarde. E por esses jovens casais que começam a jornada, pode se tornar uma maneira gloriosa ou desastrosa. Ajuda eles a obedecerem às instruções do fabricante. Ajude-os a obedecer até o último detalhe, a serem humildes e suficientes
não conhecem as regras tão bem quanto você. Abençoe-os e guie-os, Senhor. Nós os entregamos a você. Cada um aqui, eu acredito que é um potencial tremendo para o diabo ver e que ele quer destruir. E você deseja para si mesmo. Senhor, que seja o que você queira. Ajudem eles a não ficarem muito pressionados com o que viram hoje, mas que reconheçam que passo a passo, através de muitos erros e acertos, como uma criança aprendendo a andar, caindo, levantando, se ralando, eles também podem aprender. Pois eu, Senhor, foi através de muitas quedas que eu fui aprendendo aos poucos e continuo aprendendo. É o que eu oro, ajude a todos, em nome de Jesus. Amém.